Olá a todos, vamos iniciar mais uma sessão do Code Reis Brasil 2019. Essa sessão integrando sua aplicação Delphi ou C++ com a API do iFood. Vamos para a nossa agenda. Bom, nossa agenda de hoje é o que é API, conceito de API, API RESTful, método de requisições HTTP, API do iFood, métodos da API do iFood e o fluxograma dos eventos da API do iFood. E, por fim, vamos para as nossas perguntas e respostas. Ok? Então, vamos iniciar aqui. O que é a API? A API é um conjunto de padrão de programação para fazer com que dois softwares troquem informações sem a necessidade das equipes desses softwares separados possam se comunicar e falar, você me manda tal coisa para fazer tal coisa. Aí o outro, quando eu te mandar isso, você me manda isso. Você não precisa nada disso. Por isso que nasceu as API. É justamente para fazer a comunicação entre dois softwares ou dois aplicativos sozinho, ou seja, ninguém precisa conhecer ninguém, saber de ninguém, e você vai trocar informação. A sigla API, traduzindo aí para o português, né? Interface de programação de aplicativos. Ou seja, é justamente para fazer com que dois aplicativos conversem um com o outro. Tá, ok? Então, vamos agora falar dos conceitos de API. O conceito API existe, vamos dizer assim, desde os primórdios da computação, porque essa questão de trocar informação você precisa me mandar o extrato do banco, eu preciso ler o extrato do banco, então mandava-se arquivos TXT, e aí outro aplicativo lia esse arquivo TXT, já era um conceito de API aí, de comunicação entre aplicativos. Mas, voltando para a nossa sessão, que eu vou falar especificamente focado aqui na API do iFood, né? Que ele, basicamente, o conceito da API é fazer com que haja essa troca de informação usando, nesse caso da API do iFood, ela vai usar os arquivos JSON. Né? Essa troca de mensagem, como era feita antigamente por outros tipos de arquivos, que nem eu citei, do extrato do banco, que era por TXT, aí depois se tornou bem estruturada essa questão de troca de informação usando XML e JSON, que é o atualmente padrão do RESTful, é o JSON, que ele é menos verboso do que o XML, mas nada impede de ainda trocar informações com outros modelos de arquivo. Mas o conceito do RESTful, o padrão do RESTful é JSON. Oficialmente, o termo API RESTful apareceu numa tese de doutorado de Roy Field no ano de 2000, quando ele fez um padrão de como iria se trocar essas mensagens usando um protocolo HTTP, um determinado padrão, que é os métodos do HTTP para troca de informação. Essas requisições que são feitas, né, eles seguem uma ordem e seguem alguns padrões, né, do HTTP. Então, assim, os mais conhecidos, os principais, que todo mundo usa como GRUT,
né, para fazer um root, para mandar informação, buscar informação, guardar a informação no banco de dados, dentro do banco de dados. Você tem os principais métodos aí do HTTP. Isso aí são requisições do protocolo HTTP. Aí você tem requisições no método GET, no método POST, no método PUT, PET, DELETE. E vamos falar um pouco agora sobre esses métodos. Bom, os métodos de requisição HTTP, os mais conhecidos, são assim, que geralmente a maioria das pessoas conhece, é o GET, o POST, o PUT, o PET e o DELETE. Tem outros métodos também do HTTP que são poucos conhecidos, que são Connect, Options, Trace e Header. Esses outros aí não são tão conhecidos, mas pode te ajudar em algum certo momento. Mas vou explicar aqui um pouco de cada método, o que eles são responsáveis em fazer cada método desse. Então vamos começar com o GET. GET, você vai fazer uma requisição do tipo GET. Para quê? Para buscar uma certa informação no servidor. Ok? Então eu preciso buscar uma lista de telefones, né, de clientes com seus respectivos telefones e e-mails em um determinado servidor de uma determinada plataforma. Então eu vou fazer uma requisição GET, de acordo com a API daquela plataforma vai te instruir, mas a requisição vai ser do tipo GET. E aí ele vai trazer essas informações para você e você vai tratar essa informação. Bom, eu preciso agora inserir alguma informação lá nessa plataforma, né? Ou gravar alguma informação nessa plataforma. Aí eu vou usar o POST. Tá? Então, vai ser uma requisição com o método POST. Eu preciso agora alterar uma informação. Aí agora aqui eu coloco um parênteses, que vocês vão ver que existe o PUT e o PET. Aí a maioria das pessoas sempre pergunta, mas por que eu tenho o PUT e o PET? Eu vou dar uma exemplificação simples para você entender basicamente a diferença entre o PUT e o PET. Tá? Tanto o PUT como o PET é para fazer atualização, ou seja, update no seu banco de dados ou lá na sua plataforma. Tá? Sendo que o PUT, quando eu utilizo o PUT, ele vai fazer um update, uma atualização completa do seu registro. Tá? Então, se você tem uma tabela, vamos simplificar aqui, dizer que eu tenho uma tabela com 80 campos. Quando eu faço um PUT, ele vai fazer alteração nesses 80 campos. Tá? Então, ele vai fazer um update nos 80 campos. Já o PET, ele também é para fazer update, mas, por exemplo, eu tenho essa tabela de 80 campos e eu preciso só alterar o telefone e o e-mail do cliente, hipoteticamente falando aqui. Então, eu vou usar a requisição PET e passar, no caso, o que eu quero alterar lá nessa tabela de 80 campos. No caso, aí eu vou passar o telefone e o e-mail do cliente. E aí eu vou usar o método PET. Automaticamente, a requisição, quando chega lá no servidor, ele vai interpretar que você vai alterar só os campos que você está mandando na requisição. Então, basicamente, a diferença, isso é uma diferença básica, simplificada, do PUT e do PET. E aí o delete, né, o nome já diz, né, deletar, né, é para você fazer uma requisição que eu quero excluir uma determinada informação lá no banco de dados, um determinado registro lá no banco de dados ou lá na plataforma. Ok? E agora eu vou conceituar, né, assim, falar um pouco sobre os outros métodos para dar uma visão melhor que existem esses outros métodos. Connect.
O connect é uma requisição de conexão, ou seja, ela faz um túnel TCP/IP transparente, comumente utilizado em canais que não são proxies, que não são criptografados. Então se utiliza o connect facilmente para fazer uma comunicação criptografada, né, HTTPS, através desse proxy que não é criptografado. Então, por exemplo, você tem redes que utilizam um proxy não criptografado. Então, você fazer requisições dentro de uma rede que utiliza um proxy não criptografado, você precisa fazer requisição HTTPS, que é criptografado, né, com segurança. Então, você vai usar o connect, porque o connect vai estabelecer um túnel TCP/IP transparente dentro do proxy não criptografado. Tá? Então, esse é o que o connect promove. Aí, o options. O que é o options? A requisição options, ele retorna para você os métodos HTTP que um servidor suporta em uma determinada URL específica. Então, por exemplo, eu sei a URL que me passaram, ou eu quero utilizar aquela URL daquele servidor, que ele recebe requisições HTTP, mas eu não sei quais os métodos que aquela URL suporta. Ela suporta GET, POST, PUT, PET, DELETE, você entendeu? Então, assim, quando eu uso options no lugar do método, então, assim, aquela URL, eu passo a mesma URL que eu fosse passar para um GET, por exemplo. Então, eu vou passar a URL, só que aí eu vou usar o método options. E aí, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar quais são os métodos HTTP que aquela determinada URL suporta. No caso, GET, POST, PUT, ele vai retornar quais os métodos URL suporta. Então, o options é utilizado para isso. Tá? Eu mesmo já utilizei algumas vezes para desenvolver algumas coisas de API que eu não tinha uma documentação bem precisa e eu queria fazer alguma coisa em uma determinada URL. Eu utilizei o options para saber quais são os métodos que aquela URL suportava. Falando agora do método trace, né? O trace, ele na realidade ele é o seguinte, ele é como se ele fizesse um ping de ida e de volta, né? Ele vai fazer ecoasse de volta para você uma requisição, né? Como se houvesse mudanças. Aí você vai saber, por exemplo, quando eu faço uma requisição para uma determinada URL, não quer dizer que aquele servidor vai fazer tudo que tem que ser feito. Muitas vezes você faz uma requisição devido à segurança ou devido à complexidade do que você está lidando. Muitas vezes você faz uma determinada requisição a uma URL e ela passa por outros servidores, a não ser aquele, passa por outros servidores fazendo mudança, ou criptografia, o ajuste, entendeu? Vai passando. Como que eu sei? Porque muitas vezes você fala assim, pô, tá demorada essa requisição aqui, demora pra caramba quando eu faço esse tipo de requisição para esse servidor aqui. Você pode fazer a mesma requisição, só que passar o método trace. Ele vai te ecoar, ele vai te retornar uma requisição, né? Você vai receber uma requisição mostrando para você onde houve mudança e quais as adições foram feitas por servidores intermediários nessa comunicação. Então, aí muitas vezes você fala, passa por 3, 4 servidores, por isso que há demora. Então, aí você tem como explicar para o cliente que, nessa situação, possa haver uma demora um pouco maior por causa disso, disso e disso. Então, o trace, ele serve para isso, para você saber se foi adicionado ou foi feita por servidores intermediários na sua requisição, modificação. Tá? E o reader, né, retorna, como diz, né, o cabeçalho, retorna o cabeçalho de uma resposta sem o corpo.
Isso aí muitas vezes você quer só saber qual seria o cabeçalho de uma determinada requisição. Então você passa como método read, que aí ele vai te retornar como que é o cabeçalho, né, de resposta daquela requisição. Porque muitas vezes você precisa tratar alguma coisa que vem só no cabeçalho, porque o corpo vai vir muito grande ou com informações desnecessárias. Por exemplo, muitas vezes você precisa fazer uma requisição e só pegar alguma coisa que vai estar no cabeçalho daquela requisição. Eu não preciso pegar o corpo, não preciso fazer nenhum tratamento, eu preciso pegar uma informação que está no cabeçalho só. Então eu posso usar o método read, ele vai ser mais rápido e vai vir somente o cabeçalho, ele vai ignorar o corpo da requisição. Então isso muitas vezes traz um benefício. Comumente aí, os mais utilizados são get, post, put, pat, delete, né? Até coloquei em verdinho aí. Mas esses outros métodos também te ajudam em algumas situações, né? Então esses são os métodos e requisições do HTTP. Esses são todos os métodos, sendo que tem esses padrões e os menos utilizados, que são o Connect, o Option, o Trace e o Read. API do iFood. Então, falando aqui sobre a API do iFood, né? Então, se qualquer software house necessitar fazer a comunicação do seu software com a API do iFood, né, deve primeiro fazer o cadastro, né, lá no portal do iFood, né, do desenvolvedor, né, do iFood. Está aí o link, developer.ifood.com.br/page/cadastro, e você vai fazer o cadastro da sua software house para poder utilizar essa integração do seu software com a API do iFood. Né? O modelo de autenticação da API do iFood é o AUT2. Essa autenticação AUT2, ela é por token. Né? Então, como que funciona? Você faz uma única requisição passando algumas informações, que é o quê? A sua identificação como software house, que você recebe quando você faz o cadastro e tal, né? Você recebe esse client ID, né? E recebe o seu client secret, que contém a senha da sua software house. Eles têm um parâmetro, isso aí é modelo da API do iFood. Eles têm um parâmetro também, que é um parâmetro grant type, né, que é obrigatório e sempre vai estar a palavra password. Né? E em seguida, no caso, por exemplo, assim, quando você tem o seu cliente, o seu estabelecimento lá, o bar, que ele faz venda pelo iFood, ele fez um contrato com o iFood, que é o lojista, ele também recebe um login e uma senha, tá? Que é o username e o password. Quando você junta essas duas informações, aí sim você faz uma requisição ao iFood e ele vai te retornar essa requisição, vai te retornar o token para ser utilizado nas demais requisições. Então, somente na primeira requisição, para obter o token, né, a permissão via token, né, que você utiliza essas informações. Depois, nas outras requisições, você não utiliza mais ficar passando toda hora ID, password, username. Não é assim. As permissões dele é via token. Então, a partir do momento que eu gero o token, e esse token tem vida útil. Antes, ele tinha uma vida de 1 minuto, 2. Se não me engano, ultimamente eles estão fazendo ajustes na API do iFood e eles aumentaram esse tempo. Né? Então, hoje está aí em torno aí de quase 1 hora a vida útil daquele token. Tá? Então, como que ocorre essas requisições? Agora vamos mostrar aqui. Então, essa é a forma de fazer a autenticação do iFood. Ele trabalha via token, tá? Então, mas primeiramente, para mim pegar a autorização
pegar esse token que foi gerado pelo iFood para me utilizar nas outras requisições, eu preciso ter essas informações, tá? Para poder gerar esse token. Ok? Quais são os métodos da API do iFood? Então, aqui, os métodos que tem na API do iFood, né, eles são os seguintes métodos. Primeiro, você tem um método que é o token em si, para poder você fazer a requisição e você obter o token, tá? E aí, a partir daí que você tem o token, é que você consegue fazer as outras requisições, tá? Então, você tem aqui, o primeiro método, que é o token, para você obter o token. Então, como que ficaria, vamos dizer assim, a URL para eu poder fazer essa requisição? Então, eu coloquei aqui a URL base da API deles, né, que é https://pos-api.ifood.com.br, aí /out/token. Essa seria a requisição. E qual o método dessa requisição? O método POST. Tá? Então, para mim fazer a requisição, para obter o meu token para ser utilizado nas demais requisições, eu tenho que fazer uma requisição do método POST nessa determinada URL. E aí o que acontece? Você faz a requisição à API pelaquela URL, tá? A API vai te responder via HTTP, vai te dar uma resposta. E aqui eu coloquei aqui a simbologia PDV como se fosse o seu software. E aí o seu software vai tratar essa informação e a partir daí ele vai fazer uma nova requisição e assim sucessivamente. Fica um ciclo vicioso, que é o quê? Requisição, a API trata essa requisição, te devolve pelo HTTP, e o HTTP, você trata a informação do HTTP e faz uma nova requisição e assim sucessivamente. É assim que é feito as requisições com uma API. Qualquer API vai lidar dessa mesma forma aí. Você faz a requisição para a API te devolve o status do HTTP, você trata isso e faz uma nova requisição. Bom, falando sobre os métodos existentes aqui do iFood, né? Então eu vou explicar alguns métodos aqui do iFood, né? Da API do iFood. Então nós estamos focando aqui na API do iFood. Nada impede que você tenha outras, geralmente outras API vai seguir quase que o mesmo modelo. É lógico que muitas APIs, por exemplo, não trabalham com token, né? Tem algumas APIs que não trabalham com token, ela trabalha com autenticação básica, que é login, usuário e senha. Então, o tempo todo você tem que estar passando usuário e senha, né? Então, a API do iFood já não. Você faz uma primeira requisição, obtenha o token, tá? E a partir daí de ter obtido o token, aí você vai fazer as outras requisições, utilizar esses outros métodos, somente com o token. Aí você só passa o token e ele vai processar aquela requisição. Bom, uma das requisições dos métodos, né, de requisição que eu considero que é mais relevante dentro da plataforma é esse pooling. Por quê? Se eu não tiver constantemente fazendo esse tipo de requisição pooling, né, a loja do seu cliente, para a plataforma vai ser considerada que ela está offline, ou seja, ela está fechada, ela está desligada, ou seja, o cliente não vai conseguir fazer um pedido para aquela loja, porque ela vai estar fechada. Então, eu tenho que estar constantemente fazendo esse evento ocorrer, né? Então, eu tenho que estar fazendo requisição pooling o tempo todo para obter os eventos que vai ser recebido ou não, que vai acontecer ou não, se alguém fez pedido ou não, o que está acontecendo quando fez um pedido, esse pedido já está em qual estágio, né? Então, o pooling é um dos principais aí para ser utilizado.
Esse outro evento aí, ele é considerado, vamos dizer assim, para dizer para o iFood, né, para não ficar sobrecarregado, você não quer que fique o tempo todo informações ali na sua cesta, porque o pooling é como se fosse uma cesta que você fica o tempo todo vendo se caiu alguma coisa na cesta. E esse evento, que é um nome esquisito aqui, que eu não consigo nem pronunciar, já tentei, não consigo, sai errado, então não vou nem tentar pronunciar aqui. Mas é o seguinte, o que ele faz? Isso aí também existe em outras plataformas também, eles usam a mesma nomenclatura, porque ele é como se fosse o seguinte, é como se ele fizesse uma notificação para a API ou para a plataforma que aquilo que está ali já foi, você passa uma requisição para ele, passa um array de informação e fala assim, ó, isso aqui tudo eu já processei, já fiz, já está tudo ok, então tipo assim, ó, limpa ele daí para mim, né, dá uns FNI nele aí. Para a plataforma do iFood, lá eles falam, né, que é o quê? Para você realizar com todos os pedidos que você realizou com sucesso, desde o pedido do cliente, a integração com a sua aplicação, o despacho desse pedido para o cliente e o retorno do recebimento desse cliente, desse pedido. Então, assim, o pedido ocorreu tudo certinho, 100%, ok. Pediu, entregou, beleza. Então, a plataforma recomenda, no final desse processamento, ou no final do dia, ou no final do fechamento do caixa de todos os eventos que ocorreram, você utilizar esse evento aí, né, com esse método, que aqui é um método também, um método POST, né, para poder fazer meio que uma limpeza nessas filas que vão ficar lá dentro da cesta para você ficar toda hora consultando. Isso é basicamente, vamos dizer assim, ó, limpa aquilo que eu já fiz, que eu já concluí, já terminei, tá ok. Tá beleza? Então, esse é o primeiro passo, tá ok? Falando aqui sobre orders. Então, essa requisição orders, o que acontece? A requisição orders é quando alguém faz uma requisição, faz um pedido, né, no iFood, ele chega nesse order. Então, o pooling aqui te diz, ó, fizeram um pedido, tá? É o pedido número tal. E aí, o que tem dentro desse pedido? Aí é o orders que vai te dizer que aquele pedido tem traz produto que está sendo pedido ali, é no orders, tá? E o orders é basicamente onde você vai fazer toda essa parte de integração com a plataforma do iFood, ocorre tudo dentro do orders, tá? Então, somente o primeiro, você faz um get, tá vendo? É um método get no order com o número da referência que você obteve lá no pooling. Então, baseado no que você teve de referência lá no pooling, no order você passa a referência, tá? E faz do tipo get, e ele vai te retornar o que é aquele pedido, o que tem dentro daquele pedido, quais são os itens daquele pedido, e aí você vai tratar dentro do seu sistema essa informação, e aí a partir daí você vai usar o order, tá? Passando status integration, isso aqui é obrigatório, você passa integration, que é para integrar a sua aplicação, para falar para a plataforma do iFood, ó, integrei esse pedido aqui na minha aplicação. Aí, logo em seguida, ele pode, quando você receber esse pedido, você confirma esse pedido, aí logo em seguida você despacha ele para entrega, e aí o delivery é quando o motoboy que saiu para entrega te devolve de novo, que é o delivery. E o rejeição, se você não confirmar, eu posso rejeitar direto. Então, a partir de eu olhar uma ordem, né, um evento lá, olho uma ordem, eu posso rejeitar direto. Ele fala, não vou fazer. E rejeita já, então o cliente já recebe, ó, não, o restaurante não vai fazer esse seu pedido. Tá ok? Então, essas são
as questões de fazer a integração em cima do orders. Tá? E aí você tem outros métodos, né, que é para poder fazer a alteração de preço em um determinado item, né, onde você passa qual que é o item e qual que é o novo preço. Aqui é para você saber o status da loja, se ela está aberta, se ela está fechada, qual que é o status que está aquela determinada loja, porque esse método aqui, quando você dá um put aqui, você pode inclusive alterar o status da loja. Então, por exemplo, por algum motivo pegou fogo na cozinha, não vai mais fazer nada. Eu posso já mandar um status aqui, ó, também uma requisição do tipo put e alterar o status da minha loja, tá ok? Como fechada. E aqui eu tenho aqui também um outro método que é do tipo pet, onde eu faço também a alteração de preço, né, de alguns itens. A diferença é que aqui nessa última requisição, você faz para vários estabelecimentos. Aqui você faz só de um estabelecimento, de um produto, e aqui você faz alteração de um produto, né? Então, por exemplo, o preço do hambúrguer. Então, por exemplo, se o cara tem lá 4, 5, que nem, vamos dizer assim, a ser o valor de R$20 o hambúrguer. Então, ele passa o ID aqui das franquias, o código do hambúrguer e o novo preço. Ele vai alterar em todas, tá? Então, esse é o que acontece nesta opção. Então, essa aqui altera o preço de apenas em um estabelecimento, e esse aqui em mais de um estabelecimento, alterando o preço de um determinado produto. Tá ok? Então, vamos agora seguir aqui com a questão de como lidar, o código mesmo em si. Então, aqui a primeira coisa, obter no token. Bom, aqui eu utilizei aqui, no caso, o IND, fazer as requisições, eu usei o IND. Nada impede você usar o hash client, tá? Para fazer as requisições. Por que eu usei o IND aqui? Porque eu tenho alguns outros clientes que têm versões anteriores do Delphi, e aí, no caso, o IND atende a requisição tanto para os mais novos quanto para os mais antigos. Tá? Então, mas nada impede de você usar outros mais novos aí, como o NetHTTP, que é o que é recomendado a ser utilizado. Então, aqui, só para simplificar e ver como que foi feito para obter esse token, né? Então, eu faço uma requisição, né, nessa URL, tá vendo? Então, eu faço uma requisição nessa URL. E o que eu tenho que colocar dentro dessa requisição para poder eu obter o meu token? Então, aqui eu mostro aqui que eu estou criando um objeto aqui, HTTP client, tá? Do tipo TID HTTP, tá? Eu falo que o tipo que vai ser transitado dentro dessa requisição é o application JSON, então é o tipo dela. Então a requisição vai ser do tipo JSON. O que eu tenho que passar de parâmetro para essa requisição? Lá no início eu disse que a gente teria que passar as informações que você recebe quando você faz o cadastro da sua software house. Você recebe um client ID, um client secret, que é a sua senha, tá? Aí essa aqui é fixo, a palavra password, que é uma coisa da plataforma do iFood, da API do iFood, tem que ser desse jeito, tá? E o usuário e o password, que no caso aqui é do lojista, tá? Então, a junção do seu login com o login do lojista, você juntando as duas coisas, passa como parâmetro para esta requisição e aí, automaticamente, ela vai me retornar o meu token, tá? Então, aqui, ó, para vocês verem, eu estou passando o método post, conforme a documentação deles diz. Eu tenho que fazer uma requisição. Nessa URL, eu tenho que fazer uma requisição com o método post, tá? Então, aqui determina qual o método
que vai ser utilizado. Então, eu faço essa requisição passando essas informações e o que ele me retorna? Ele me retorna um JSON aqui similar a isso aqui, com as seguintes propriedades. Access Token, ou seja, o token em si que eu vou usar daqui para frente para fazer as outras requisições, somente esse token. E ele tem uma vida útil, tanto que é que ele também traz aqui o tempo de expiração desse token. Então, ele passa aqui as propriedades que retorna, né, nesse JSON. O Access Token, Token Type, Expiring e o escopo do seu token. Tá? Então, esse aqui é o retorno do token. Tá ok? Então, eu faço uma requisição do tipo POST naquela determinada URL e ele me retorna o meu token para ser utilizado nas próximas requisições. Tá ok? Então, vamos para a próxima requisição, que nem eu citei, é uma das mais importantes, né, mais relevantes, que é o pooling, que eu tenho que ficar o tempo todo fazendo essa requisição para que sua loja seja reconhecida lá na plataforma como ela está ativa, está aberta. Porque esse método é que determina que o seu estabelecimento está ativo. Tá, ok? Como que eu faço essa requisição? Tá? Essa requisição, eu preciso passar um stream para mim pegar de volta. Como ela é um método GET, para mim poder obter o que vai retornar nessa requisição, eu preciso ter um stream, tá? Um T-stream. O que eu faço aqui? Vou frisar que aqui eu estou fazendo voltado à API do iFood. Então, ela funciona dessa forma. Mas se fosse uma outra API, essa outra API também é uma requisição GET e eu preciso pegar o retorno dela, tá? E o retorno dela vai ser um JSON. Eu também vou precisar ter um T-stream para poder obter o retorno dentro daquilo ali e depois fazer o tratamento que tem que ser feito. Bom, simplificando, eu criei uma variável, né, com o nome aqui, o nome não importa o nome, mas eu coloquei o nome aqui para ficar fácil didaticamente entender isso, né? Então eu coloquei o nome de JSON Stream Return, tá? Que ele é do tipo T-string stream. Aí aqui eu faço uma ressalvazinha, né? Que já teve muitos me reportam o seguinte: olha, eu estou fazendo a requisição e ele retorna uns caracteres estranhos, aquilo que acento não vem acentuado, tal, tem uns problemas. Por quê? Quando você criou o seu T-stream, você pode determinar qual que vai ser o tipo de caractere, de charset que vai estar dentro desse corpo, dessa requisição, desse retorno. Então, aqui eu já defini que ele vai trabalhar sempre, o que tiver dentro disso ali, o encode dele vai ser o TF8, que hoje é um dos padrões utilizados, é o TF8. Então, eu já crio ele e já determino que ele é do tipo do encode UTF-8. Aí depois vem a máxima lá, eu crio o HTTP client para poder fazer a requisição. Tá? Aí aqui no caso, isso é costume, né? Eu estou limpando a requisição, estou dizendo content type do tipo da requisição, application JSON. Estou falando que a minha requisição, o charset dela é o UTF-8, tá? Como agora eu vou usar a autenticação do iFood, as requisições em diante, depois que você pega o token, você começa a usar o token. Para mim poder usar o token, eu passo na minha requisição falando que a minha autenticação não vai ser mais básica. Então eu tenho que passar ela como false. Aí dentro do cabeçalho da requisição, tá? Dentro do cabeçalho da requisição é que eu faço o quê? Eu coloco as informações do token para poder esse cabeçalho funcionar. Tá? Então, essa requisição funcionar. Então, aí eu passo algumas informações aqui de cabeçalho, content type,
o tipo de accept, application JSON, e aqui eu venho com a propriedade authorization. E aí eu passo o be here e o meu token em si, que é aquela variável que a gente recebeu lá, que é aquela string grande lá, a gente passa aqui. E aí, em seguida, a gente vai fazer a nossa requisição do tipo get, tá? Nessa determinada URL. E aí, aqui, quando ela retornar aquela informação, ele vai retornar para dentro dessa variável que eu criei, tá? E aí eu posso lidar essa variável diretamente, simplesmente, pegando o quê? A variável que ela era do tipo tstring stream, e eu usar o datastring. Isso aqui ele já converte direto isso aqui para string, como se fosse um texto comum. Tá? Então eu faço isso aqui e jogo dentro de um result aqui, ou jogo para uma outra função, tratar aquilo, tratar esse JSON, porque aqui vai retornar um JSON, né? Uma informação que vai ser retornada ali dentro. E eu convirto aquilo ali para string, né? Pegando a propriedade aqui data string, né? E jogo para dentro de uma outra variável do tipo string, que aí eu lido com essa string. Tá ok? Então, seguindo aqui, vamos para o retorno desse pooling. O que ele iria retornar dentro daquele data string? Bom, o que ele retorna dentro daquele data string? Aqui está um exemplo do que ele retornaria dentro daqueles... Na realidade é uma string isso aqui. Imagina isso aqui dentro de um bloco de notas. Só que aqui ele está na dotação JSON. Por que eu sei? Porque é um array JSON. Como que eu sei que é um array JSON? Você está vendo que ele está começando aqui com um colchete. E ele está fechando com um colchete. Ou seja, é um array JSON. Isso é uma dotação de um array JSON. Tá? E aí, dentro desse array JSON, eu tenho o quê? Eu tenho dois objetos JSON. Como que eu sei? Porque também tem a dotação aqui, que é a chave, abre chave, fecha chave. Então, eu tenho um objeto aqui, separado por vírgula, e eu tenho o segundo objeto aqui dentro. Então, ou seja, nesse exemplo, eu tenho um array de dois objetos. Imagine isso para table, ou tabela. Então, eu tenho dois registros na minha tabela pooling, vamos dizer assim. E quais são os campos que tem dentro dessa tabela pooling aqui? Né? Então, são as propriedades do objeto, porque cada objeto aqui, né, fazendo uma analogia com uma table, né? Então, cada objeto seria um registro, uma linha, tá? E cada propriedade do objeto é uma coluna. Ou seja, eu vou ter lá o ID, que ele retorna o ID, o code, ID, esse ID, você vê que você tem dois IDs, você tem o relacionamento ID e tem o ID. O que você realmente vai utilizar em todos os status que vai ocorrer no seu pedido, tá? Você vai usar esse ID, tá? Que é o ID relacionamento, tá? É esse. Porque para cada status, esse ID aqui, maiorzão, ele vai mudar, tá? E você só vai usar ele naquele método do nome malucão lá que eu falei anteriormente, tá? No final do dia ou no final do fechamento do caixa, ou no final de cada processo você pode chamar, tá ok? Mas se recomenda-se fazer uma única chamada com vários pedidos junto naquele método malucão lá, do nome maluco lá. Então, aqui, basicamente, para a plataforma do iFood, o que você precisa saber? Quando ele chega... Então, isso aqui, eu fiz uma requisição pooling e ele me devolveu um array com dois pedidos. Tá? Então, alguém fez dois pedidos. Então, lembra que eu falei? Você faz o pooling, aí você recebe os pedidos e aí, a partir daí, você entra no order para saber o que é. Porque eu sei aqui, ó, tem um pedido aqui com ID 81 alguma coisa e eu tenho um outro pedido aqui com 91 alguma coisa.
Então, são 2 pedidos, mas o que tem dentro desse pedido? Quais os itens que foram pedidos nesse pedido? Então, isso aqui que vai determinar. Quando chega, qualquer pedido, quando chega, ele chega com esse code aqui. Esse aqui é como se fosse o status, tá? É o status do pedido. Então, pedido inicial, tá? É o placement, tá? E aí você tem que guardar esse relacionamento ID aqui, que é isso aqui, que você vai lidar com a plataforma de agora em diante, tá? Mas aqui, para você ver o que retorna dentro do corpo lá de retorno daquela requisição GET que a gente fez no pooling. Então, seguindo aqui, tá? Tratando o método pooling, ou seja, estou dando um exemplo simples aqui de como tratar esse array que está chegando. Lembra que eu citei, fazendo analogia para a tabela, então aqui você já tem no Delphi uma facilidade de lidar com essa questão do array, ele já trata para você e já coloca no formato que você está acostumado a utilizar, que é o table, que é o insert, post, edit de uma determinada tabela. Então, vou esclarecer um pouco aqui. Lembra lá que o nosso result lá, eu transformei ele numa string, tá? Então, eu peguei lá ele de um tstring e eu transformei ele numa string, né? Aí aqui, a facilidade que o Delphi e o C++ traz é essa facilidade de lidar com os arquivos JSON. Então, aqui o que eu fiz? Eu estou fazendo um parse de um objeto JSON. Eu estou fazendo um parse dele, peguei lá aquela string, tá? E estou convertendo ele para JSON Array. Eu estou usando aqui, no caso, o adapter, que é do tipo tcustom JSON Dataset Adapter. O que isso tem de vantagem? Ele já vai converter aquela estrutura lá para a tabela da forma que a gente está convencionalmente utilizando no Delphi. Que é o quê? Eu criei um main table aqui, eu peguei um fd main table, né, que é uma tabela em memória do FireDAC, liguei no meu dataset do adapter, tá? E aí no método update dataset, eu passei o meu array, que eu criei aqui em cima. Então, eu passei o array. Automaticamente, ele faz a conversão desse array para o meu main table, como a gente está acostumado a utilizar. Aí o que eu faço aqui? Eu estou lidando com o meu main table. Normalmente ele preencheu o meu main table com os registros e os campos de acordo com aquele JSON que me retornou. Enquanto não for o fim, ou seja, eu estou lendo lá, então naquele caso que eu mostrei tinha 2 registros. Então aqui eu estou só imprimindo num memo aqui, num exemplo que tenho, no curso que eu tenho. Então eu estou imprimindo aqui no memo aqui, pegando de qual maneira? Eu não estou lidando mais com o JSON aqui, ele já converteu para o meu fmain table aqui. Então eu pego o field by name, ID, field by name code, o relacionamento ID e assim sucessivamente. Então, você viu que ficou bem simples, com 3 linhas aqui, você tratou aquilo e já tem ele num formato fácil de lidar, de trabalhar. E aqui eu fiz, pegando de cada main table, de cada item ali, eu estou verificando o ID dele, estou filtrando, né, o ID dele, para não reprocessar, vamos dizer assim. Estou vendo se o meu pooling aqui, que é uma tabela já no meu banco de dados lá, isso aqui é só para efeito de exemplo que eu fiz, tá? E aí eu estou pegando as informações que chegou, que estava no meu main table, e estou guardando lá dentro do meu banco de dados, vamos dizer assim. A simplicidade de se trabalhar com JSON, com o Delphi ou com o C++, é muito simples, é dessa mesma forma. Mostrando aqui para vocês o fluxograma da API do iFood, tá? Como que o funcionamento, como que o fluxo acontece. Primeiramente, todo pedido que chega na plataforma, quando você faz um pooling, ele chega com o status
placed. Então, ele chega com o status placed. A partir desse status placed, é que aí você vai automaticamente, você vai fazer a integração com a sua aplicação, isso é obrigatório você fazer, e a partir dessa integração, quando você recebe um novo pedido, né, que é o placed, então é a novo pedido, ele vem com o status placed, e aí você faz a integração com a sua aplicação. E aí depois você tem duas coisas que é obrigatório você fazer. Ou você informa para a plataforma que confirmei, eu vou fazer esse pedido, ou eu vou rejeitar esse pedido. Não vou fazer, eu vou rejeitar. Então, você tem o placed, você integra ele, né, com a plataforma. Aí ou você vai dizer que você vai confirmar, ou você vai rejeitar esse pedido. Então, essas duas aqui, ela vamos dizer assim, que não pode ser as duas ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. E a partir de você ter, vamos similar aqui, que você rejeitou. Rejeitei, então eu passo para automaticamente isso aqui você não mexe. Essas duas status, o place e o complete, que é concluído, você não lida com esse status. A própria plataforma é que define esse status. Por quê? Quando você recebeu um placed, aí você integra e você diz rejeitado, pronto, acabou. O que você tinha que fazer, você já fez. A própria plataforma vai dar como concluído, mas como rejeitado lá para o cliente, né? Se você fez a integração e confirmou, né, indicou que o pedido foi confirmado, tá? Aí você tem caminhos a seguir, né, que não são obrigatórios também dentro da plataforma, tá? Que é o quê? Logo em seguida que você fez a confirmação do pedido, aí manda-se para a cozinha para confeccionar, para fazer e tal, vai demorar 20, 30 minutos. Aí você, logo em seguida, terminou, eu vou despachar isso. Eu vou colocar no motoboy e mandar o motoboy entregar. Então, eu utilizo o dispatcher, tá? E quando o motoboy retorna do cliente, aí eu faço um novo status daquele mesmo pedido do tipo delivery. Sempre há uma confusão, as pessoas me perguntam, não seria delivery primeiro? Tá? Não, é o dispatch e depois o delivery para dizer assim, ó, entreguei, beleza, já voltei, está tudo ok. Eu também posso confirmar e depois, por algum motivo, tá? Por isso que essa confirmação aqui, né, sempre eu digo para o cliente, porque tem clientes que querem que seja tudo automatizado, mas tem coisas que você tem que pensar um pouco antes de colocar automatizado. Tá? Porque se você dá uma confirmação e aí falta um produto, você não vai conseguir fazer esse produto. Se você já deu dispatcher, por exemplo, o cliente lá na ponta, lá que fez o pedido com o celular no iFood, já está esperando o pedido chegar. Mas tudo bem, pode acontecer algum problema e tal, o motoqueiro caiu no meio do caminho, esparramou a sua comida, e aí você pode cancelar, não tem problema não. Mas eu falo que na hora de você fazer a integração, isso eu explico lá no curso, o porquê de você ter um cuidado nessa confirmação. Para justamente só deixar para fazer esse tipo de cancelamento aqui, depois de confirmado, só se for uma coisa realmente inusitada que ocorreu realmente. A partir do momento que você faz o confirme, o fluxo correto é o quê? Fiz a confirmação, o produto foi feito, eu despachei ele para entrega e quando o motoboy me retornou para o meu estabelecimento ali, que é o bar ou restaurante, eu faço uma nova requisição, passando o status delivery, para ele dar a plataforma entender que foi concluído tudo com sucesso. Ou pode acontecer de eu dar o confirmado e por algum motivo está faltando um produto, sei lá, aconteceu alguma coisa, e eu posso dar como cancelado. E aí a minha parte chega só até aqui, cancelado, e aí automaticamente a plataforma vai entender como concluído e vai informar lá o cliente
e assim sucessivamente. Então, esse é o fluxograma da API do iFood. Então, toda a API vai ter um fluxograma para ser trabalhado, tem as requisições. Então, como eu mostrei lá, você tem requisição para poder ter essa informação. Aí você tem que fazer uma requisição para informar a plataforma essa determinada status aqui. E assim sucessivamente você vai lidando com a API do iFood nesse caso aqui. Então, só para esclarecer, quando você faz um cadastro da sua software house no iFood, tá? Você recebe um login, uma senha e uma loja fictícia para você fazer os testes, tá? Um ambiente realmente simulando para você fazer um pedido, como que você recebe esse pedido, os pagamentos e assim sucessivamente, tá ok? Então, é um exemplo aqui da loja teste que você recebe quando você faz o cadastro da sua software house. E aí, recapitulando aqui, né, o que a gente viu nessa sessão do Code Rage 2019, Brasil. O que é a API, conceito de API, API RESTful, métodos de requisições HTTP, API do iFood, métodos da API do iFood, o fluxogramas dos eventos da API do iFood. E agora nós vamos para o nosso perguntas e respostas, né? Para quem quiser estabelecer contato aí, sou o Cleberson Toro. Abaixo está alguns contatos, né? O meu e-mail, tá? Meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram. E para quem assistir o Code Rage, tá? Pode acessar o link aí, tá? Abaixo aí, cursos.tdevrocks.com.br/integração iFood. Quem está assistindo, né, o Code Rage 2019 Brasil, tem um cupom de desconto aí. Só é utilizar esse cupom Code Rage 100. Significa que você vai ter um desconto aí na hora de adquirir o curso aí.